Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Mano, Jorginho foi anunciado aí, é do Mengão. Cara, vou trazer as reações dos rivais aqui a essa contratação do Mengão, que é de peso, hein, mano? Jorginho, nossa senhora, o meio de campo do Flamengo ficou bom, hein? Então, ó, já chega deixando o like, se inscreve no canal, dá aquela fortalecida aí. Eu vou deixar aí, claro, o link dos canais do pessoal na descrição. Lembrando que todos os vídeos completos estão lá. Galera, deixa o like, mano, se inscreve no canal, estamos com saudade do Flamengo. Jogos agora só quinta-feira que tem uma rodada do Brasileirão atrasada aí. Inclusive o Cruzeiro pode passar o Flamengo nessa rodada antes do término do Mundial. Então de lá pra cá, mano, só quinta-feira com as reações de quem perder ali, né? O Flamengo não joga, obviamente. Mas vamos ficar atento aí. Então, ó, pouco conteúdo. Então vou trazer aqui essas reações pra você. Deixa o like, vai lá no canal. Ou vai lá no Instagram, me segue, @j.ace.underline. Meu Instagram votou. Tamo junto e bora que bora. Né? Mas hoje o assunto é Copa do Brasil, não tem como falar que a gente deu sorte nesse sorteio, né? Demos azar, acontece, sorteio é assim mesmo, a gente até brincou, né? Os meninos brincaram na live aqui do sorteio aqui no canal do Frossar, né? O Hugo e o Bernardo. Foi, eu vi. Né? Culpando a Gabi, que era a moça que tava fazendo o sorteio ali, né? Pô, Gabi, aí não, é sacanagem, pegar logo o Flamengo nas oitavas de final. Cara, dá para tratar tranquilamente o Flamengo como grande favorito, assim, para esse título, né, para essa competição e para as outras também, porque é o time mais forte do Brasil, assim, acho que em qualquer quesito que você for analisar hoje em dia, né? É o melhor time, é o melhor elenco, é quem faz a melhor campanha, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Ah, mas eles passaram um perrengue na Libertadores. Verdade, na Libertadores eles passaram uma dificuldade, né, foram ali até a última rodada com chance de eliminação, classificaram na última rodada com uma vitória bem magrinha ali em casa, né? Nesse grupo maluco aí do Flamengo na Libertadores, foram 3 times terminando a fase aí de grupos com 11 pontos, então foi um detalhe ali de saldo de gols, enfim. Então, de fato, na Copa ali, né, nessa fase de grupos, o Flamengo passou um aperto, mas no Brasileiro o time sobra até aqui, né? São 24 pontos, é o líder da competição, tem incríveis 24 gols marcados, é o melhor ataque disparado da competição, e 4 gols sofridos, né? É a melhor defesa também. Então, o Flamengo lidera a competição em todos os quesitos até aqui, e tem incríveis 20 gols de saldo, né? 20 gols de saldo de gols, né? Na 11ª rodada do campeonato é um número que realmente chama muita atenção. É um time que tem um ataque muito poderoso e que tem um time realmente muito forte. E esse é o principal elemento que faz o Flamengo ser considerado um grande favorito, não só para esse confronto contra o Atlético, mas também para a competição como um todo. A gente costuma olhar muito para o ataque do Flamengo, né, que é realmente muito forte, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, aí você tem Cebolinha, Michael, Luiz Araújo, enfim, mas a defesa do Flamengo chama muita atenção pela qualidade, né? Recentemente a convocação do Ancelotti lá, a primeira, né, pela seleção brasileira, teve 5 nomes do Flamengo, né? 4 deles da linha defensiva: Danilo, Wesley, Léo Ortiz e o Alexandro. São 4 defensores aí, laterais, zagueiros, e mais o Gerson como quinto elemento aí convocado, um volante principal, um dos principais meio-campistas aí do futebol brasileiro há várias temporadas. Então o time do Flamengo tem realmente um setor defensivo muito forte, né? Um time que dificilmente leva gols ou toma poucos gols, não à toa, tem 4 até agora em 11 rodadas, né, do Campeonato Brasileiro, 4 gols sofridos. Então é um time equilibrado, né? Não é aquele time que tem só qualidade no setor ofensivo. O banco do Flamengo, né, pensando em qualidade aí de elenco, em alternativas para o treinador, é um negócio impressionante. Você olha para o ataque, você tem Pedro ou Bruno Henrique. Aí você vai olhar para o lado do campo, você tem Michael ou Cebolinha, né? Sem falar no Luiz Araújo, que está jogando como titular e que é muito bom jogador. O Alan, por exemplo, que é um volante que hoje resolveria grande parte dos problemas do Atlético, ou pelo menos o problema ali da cabeça de área, né? Esse camisa 5 ali do time. O Atlético precisa urgentemente de um jogador igual o Alan, é reserva lá. Agora ele tá jogando um pouco mais porque o titular, que é o Eric Pulgar, chileno, tá machucado. Então, realmente, os caras têm uma série de alternativas em todas as posições. A lateral esquerda do Flamengo é um negócio assustador, né? Comparando com a nossa realidade. A gente, por exemplo, tem o Arana nesse momento machucado, tá jogando o Rubens na esquerda em alguns momentos, ou às vezes, né, o Cuca acha outras soluções, já fez o Alonso por ali, tem o Caio Paulista também, que até aqui foi muito mal nos jogos que disputou. O Flamengo tem 3 laterais esquerdos de altíssimo nível. Tem o Matias Vinha, lateral de seleção uruguaia, tem o Alexandro, lateral de seleção brasileira, e ainda tem o Ayrton Lucas, que é um lateral de altíssimo nível que seria titular em 90% aí dos times do Brasil. Então, assim, é uma comparação numa posição específica que ilustra a distância que existe, né, entre os elencos hoje de Atlético e Flamengo. E, assim, é a distância do elenco do Flamengo para
praticamente todos os elencos do Brasil, né? Ninguém no verdade. país tem um elenco tão recheado, com tantas alternativas de alto nível como tem o time carioca. Time por time não tem como comparar, né? Nesse momento, elenco por elenco também não tem como. O trabalho do Felipe Luiz é mais longevo e melhor, sem dúvida nenhuma, do que o trabalho do Cuca. O Felipe Luiz está aí no cargo desde o fim do ano passado. Aliás, ele já tem 3 títulos no Flamengo, né? Até outro dia ele tinha mais título do que derrota no Flamengo. Ele foi campeão da Copa do Brasil ano passado, do Carioca esse ano e da Supercopa desse ano em cima do Botafogo. E dá pra dizer, cara, é uma reflexão que até o Bernardo Mota fez ontem aqui na live do canal sobre o sorteio, né? Dá pra dizer que o Flamengo melhorou da final da Copa do Brasil do ano passado pra agora. E não é absurdo nenhum dizer que o Atlético piorou, né? Inclusive em relação ao elenco. O elenco do Galo hoje é mais fraco na avaliação de muitas pessoas, e na minha também, do que o elenco do fim do ano passado. Assim, a gente perdeu alternativas bem interessantes e não repôs até aqui no mesmo nível. Esse ano não existe ninguém no Brasil que fale que os níveis são equiparados, que existe um equilíbrio nesse confronto, ou que o Atlético é favorito, enfim, ninguém. Todo mundo que vai analisar Flamengo e Atlético vai falar o óbvio. O Flamengo é muito favorito, porque é mais time, tá jogando mais, tem um trabalho melhor de treinador e vários outros aspectos. Então, se lá atrás nos foi dito que o Atlético estaria em condição de igualdade contra os times mais poderosos e ricos do Brasil, é mais uma mentira para planilhinha aí, pra gente dar o check das promessas não cumpridas, porque hoje não é o que a gente vê. O Atlético entra como azarão e essa é uma realidade, é um fato, não é o que eu gostaria de falar aqui, mas é um fato. E obviamente a gente vai lutar contra as probabilidades aí, né? Pra tentar passar de fase. Ah, Frossard, então vamos jogar a toalha? Já era, estamos eliminado. Pensar só no brasileiro, na Sul-Americana e torcer pra não passar vergonha, não tomar goleada nessa chave aí contra o Flamengo. Calma que não é bem assim também. Primeiro que é futebol, né? E o futebol é um esporte maravilhoso porque nem sempre o melhor vence. Ou o time mais bem preparado ali, com mais dinheiro, mais estrutura e mais elenco, vence. Você pode muito bem, né, com um time um pouco mais modesto, encaixar uma estratégia boa para aquele jogo ali, fazer um grande jogo e vencer um adversário em tese mais forte que você. Então, cara, o Cuca vai ter um tempo aí para trabalhar esses caras, para encaixar esse time, para achar esse time, que foi uma resposta que ele deu recentemente em coletiva, que ele não achou o time ainda depois do Mineiro. No Mineiro achou, encaixou, jogamos bem e ganhamos o Campeonato Estadual, mas depois o time não encaixou. Então ele vai ter um tempo bom aí para descansar e para achar esse time e para encaixar algumas peças que nesse momento não estão à disposição e não estão ainda, né, fazendo ali o seu papel dentro do campo. Tem os jogadores machucados, o Arana tá fora, o Coelho tá fora, certamente vão voltar a tempo aí desse duelo, e o Dudu, por exemplo, um jogador que chegou sem falar nos reforços, por isso que eu falei que depende do nosso extracampo, né? O Flamengo, por exemplo, já tem tudo certo aí com o Jorginho, que é um cara campeão de Eurocopa, um jogador, o ítalo brasileiro lá, defende a seleção da Itália, apesar de ser brasileiro ali. O Jorginho é uma contratação que eleva ali o nível do meio campo do Flamengo, mas é o que eu tô dizendo, não é um upgrade tão gigantesco, porque quem tá lá jogando já é muito bom, né? O próprio Pulgar, o Alan, enfim. Pode melhorar colocando o Jorginho? Pode, mas não vai ser aquela coisa, meu Deus, saiu da água pro vinho. No caso do Atlético, dependendo do volante, por exemplo, que contratarem, pode ser uma melhora da água pro vinho do Alan Franco, com todo respeito ao Franco, para esse reforço que pode chegar. Então, a margem de evolução do Atlético ela é maior, pensando, né, nesse intervalo de tempo, do que a margem de evolução do Flamengo. Se hoje a distância é desse tamanho aqui entre os dois elencos, a distância pode ser de um tamanho um pouco menor. Ela vai existir. O Flamengo vai chegar nesse duelo com o Galo com um elenco mais forte, com um time melhor. Isso é fato. Mas talvez não seja tão melhor assim do que é nesse momento. Tanto em papel, assim, você bater o olho nos dois times e comparar, quanto em bola jogada, em desempenho mesmo, em qualidade. O Cuca tem essa missão aí, né, de fazer o Atlético chegar à sua melhor versão até os duelos dessa Copa do Brasil. Aí começa a ficar complicado, né? Aí tu vê o Flamengo na janela de transferências trazendo um Jorginho do Arsenal, que obviamente chega aqui e muda patamar de qualquer clube brasileiro. E aí tu vê o Internacional, perdemos o Fernando, craque da posição. Quem é que nós vamos procurar? Quem sabe o Ilharão? Não, mas o Ilharão, deixa eu ver. Não, mas tem um jogador que vem de uma lesão gravíssima no joelho. Quem? Que talvez seja interessante, né? Porque a gente gosta de jogador bichado. Quem sabe o Kaique do Juventude? Isso é bom. Não, mas aí, queridos, aí se vocês estão me falando que nós vamos ficar no mercado procurando o refúgio do refúgio, jogador da prateleira, nem sei que prateleira que é, aquela que tu nem enxerga mais, pra jogar umas oitavas de Libertadores contra o Flamengo,
aí nós não vamos golear o Flamengo nas oitavas. Não. Aí nós vamos, no máximo, fazer 2 gols de diferença. Entendeu? É verdade. Eu tô querendo que o Inter passe com tranquilidade máxima contra o Flamengo. Não somente com 2 gols de diferença. Tá certo? Quer trazer o Kaique, quer trazer o Ilharão? Vai passar pelo Flamengo, porque o Inter é muito maior que o Flamengo. É Mas também os caras estão trazendo o Jorginho, velho. Aí estão de sacanagem. Então vamos atrás de um jogador. Tem o Fred aí identificado com o Inter. Tem outros nomes que tu pode trazer. Tem um Fernandinho que tu faz um contrato de 6 meses aí. Outro idoso que tu pode trazer. Agora não dá pra ficar Tem o só no Lloyd Ilharão do e Vasco, Kaique, né, que é velho? bom também. Não, e agora a última é que o Flamengo está negociando com o Carrascal. Sim, jogador de seleção, jogador importante, jogador com qualidade, jogador caríssimo no mercado. Eu fico pensando às vezes, me lembra muito quando eu jogava o PlayStation 2, PlayStation 1, tinha Master League, o cara botava uns hack ali, né, um cheat. Eu lembro. Enchia de dinheiro no joguinho e começava a contratar. Quem é que eu quero? Não, vou lá contratar tal jogador. Vou lá contratar tal jogador. E aí ganhava muito fácil as competições. Eu acho que o Flamengo achou algum hack. Não é possível. Porque os outros clubes têm que parir uma bigorna para conseguir contratar. O Internacional, então, meu Deus do céu, pra gente fazer uma contratação que presta na temporada, nós temos assim que vender a alma pro diabo. 50 anos do Beira-Rio de transmissão para conseguir contratar um jogador. Imagina trazer Jorginho, Carrascal e companhia. Dito isso, continuo dizendo para vocês, o Internacional é favorito a passar na Libertadores da América com Carrascal, com Jorginho. Flamengo, eu já vou dar um aviso para vocês. Vai montar time caro para disputar a Copa do Brasil e Brasileirão. A Libertadores vocês estão fora. Eu acho que não vale a pena esse investimento. Vocês vão estar gastando dinheiro aos ventos. Com o elenco que vocês têm, a Copa do Brasil e o Brasileirão vocês conseguem levar. Porque a Libertadores já tem dono, que é o Internacional. Não sei se com o Ilharão, Kaique... Daqui a pouco trazemos até o Campanharo, Baralhas de volta aí. Meu Deus. Não. Não pode ser, cara. Não pode ser, cara. Não pode ser isso aqui, mano. Jorginho é do Mingau, mano. Cara, na moral, mano. O Flamengo tá montando um super time, cara. Um super time pra jogar o Super Mundial, mano. É brincadeira. Esse cara vai jogar no lugar de quem? Olha o Flamengo, mano. Não, olha o Flamengo. Cara, não dá. Não dá, mano. Não dá pra acreditar nisso, cara. Jorginho Calma, respira. abriu mão. Pega a visão. Jorginho abriu mão de 6 milhões. 6 milhões. Aí. Pra poder assinar com o Flamengo, mano. Jorginho. Quanto dinheiro, cara? Quanto dinheiro você perdeu pra poder assinar com o Flamengo, mano? É brincadeira. O cara tá louco pra jogar o Mundial com a camisa do Flamengo. Ele tá louco pra jogar o Mundial com a camisa do Flamengo, mano. Não tem outra solução, cara. Não tem outra resposta. Jorginho. De Arrascaeta. Não. De La Cruz. Mano. Não. Luiz Araújo. Não. Cara. Não. É do Flamengo? É do Flamengo, mano. O Jorginho agora é oficialmente o novo reforço do Flamengo, do Malvadão? É. Não é possível uma coisa dessa. Não é é possível uma coisa dessa. Com essa contratação aqui, o Flamengo joga de igual para igual com os times europeus no Super Mundial de Clubes. O Flamengo é o time brasileiro que vai mais longe com essa contratação aqui. Porque numa equipe que já tem Léo Ortiz na zaga, já tem Danilo, Alexandro, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo, o Rossi no gol e agora contrata o Jorginho, é apelação. Isso aqui pra mim já é apelação. O Flamengo, pelo visto, ganhou tudo que tinha que ganhar aqui na América do Sul e agora tá mirando outros campeonatos, inclusive o Super Mundial de Clubes. Pra mim, o Flamengo, com essa contratação aqui, era a peça-chave que faltava no Flamengo. O Flamengo vai brigar de igual para igual com os clubes europeus nesse Super Mundial de Clubes. O Flamengo é o brasileiro que vai mais longe. Pode até não ganhar, mas vai mais longe. Rapaz, esse Flamengo aqui tá pelão, hein? Se o Flamengo jogar de igual para igual com os times europeus no Mundial de Clubes aí, o Flamengo vai ganhar tudo na América do Sul. Rapaz, preocupação no ar aí, viu? Preocupação no ar aí. Olho nesse malvadão. Bom, flamenguista, Jorginho agora é oficialmente um novo reforço do Flamengo. Meu Deus do céu, cara, eu tô com medo. Todo mundo já sabe que o Inter vai enfrentar o Flamengo na próxima fase da Copa Libertadores, tá? Primeiro jogo lá no Rio e o segundo jogo aqui, dentro do Beira-Rio. Mas, cara, o Flamengo já tem um meio campo absurdo, com Gerson, Pulgar, Arrascaeta, Léo Araújo e De La Cruz. Léo Araújo, cara, é novo esse aí. Agora vê a notícia que eles contrataram Chegou agora, eu acho. Jorginho. Os caras estão se reforçando cada vez mais.
E, cara, eu preciso que o Inter me ajude, preciso que o Inter contrate Léo alguém Araújo. para fortalecer esse meio campo e o time inteiro do Inter, né? Precisamos de reforços para conseguir bater de frente com o Flamengo. Cara, precisamos de algo diferente. Ninguém vai parar esse Flamengo de contratar bons jogadores. Agora é oficial. O Jorginho é jogador do Flamengo. Ele deve chegar nessa sexta-feira para assinar o contrato com o Flamengo. Esses caras são um absurdo quando o negócio é contratar jogadores. Vocês têm noção dessa baita contratação que fez o Flamengo? O Jorginho tem muita qualidade, muita técnica, sabe organizar um meio-campo como poucos. Ele chega para elevar ainda mais o nível do elenco do Flamengo. Olha só esse meio-campo do Flamengo, meu parceiro. Arrascaeta, De La Cruz, Jorginho, Gerson. O Jorginho tem 33 anos, tem muita lenha para queimar ainda mais do futebol brasileiro, que é um nível abaixo da Premier League, tem tudo para brilhar aqui no futebol brasileiro. Na minha opinião, ele chega para ser titular do time. Mas agora, quem que vai tirar nesse meio campo do Flamengo para colocar o Jorginho? E ele quer jogar o Super Mundial, hein? Ele abriu mão de mais de 3 milhões de reais para rescindir o contrato com o Arsenal e assinar com o Flamengo. E é um baita reforço aí pro Mundial, né, velho? E se você gosta de futebol, dá aquela moral, segue nós aí, meu parceiro. Aqui tem futebol todo dia. Não, MC, só pode ser mentira. Jorginho é do Flamengo. Ah, não. Pode entregar a taça pros caras. Entrega a Libertadores, Copa do Brasil, entrega o Brasileirão, entrega o Mundial de Clubes. Pode entregar tudo pro Flamengo, porque os caras tá montando uma máquina. Meu amigo, agora é oficial, sem mais delongas, sem mais pipipi. Jorginho é o novo jogador do Flamengo. Poxa! Coringão, olha isso, Corinthians! Era pra nós ter dado um chapéu no Flamengo, Corinthians! Aí, ó, lascou, mano! Meu, você tá de brincadeira, Bruno Henrique. Pode pegar esse chapéu aí e dar pro Flamengo, que é o único que o Corinthians consegue. Meu amigo, Varela. Que time apelão. Esse Flamengo é muito apelão, meu. Pra que isso? Caramba, lascou tudo agora aí, ó. Jorginho é jogador do Flamengo agora, meu. Meus amigos, agora é oficial. O Flamengo acaba de anunciar a contratação de Jorginho, a sua maior contratação na temporada. Jorginho, multicampeão, sem sombra de dúvidas, um gigante vindo pro futebol brasileiro, que sem sombra de dúvidas também é a grande contratação do Flamengo para o Mundial de Clubes, o grande reforço que a diretoria prometeu. Jorginho, nas últimas 3 temporadas pelo Arsenal, tem 79 jogos, 2 gols marcados e 3 assistências, 39 passes para finalizações, 104 desarmes e 49 interceptações. Bom, se a gente for olhar somente os números, e futebol, eu sempre falo isso, não é só números, o Jorginho não tem grandes números nos últimos anos jogando no Arsenal. Mas a gente está falando do futebol brasileiro. Um craque vindo para o futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas, vai sobrar. Escreve o que eu estou falando. O Jorginho sobra, ainda mais juntando com a qualidade técnica que tem hoje esse elenco do Flamengo. Sem sombra de dúvidas, o Flamengo faz aí uma grande contratação para a temporada. O Jorginho só vai chegar no Flamengo depois do Mundial. O Jorginho provavelmente vai ser jogador do Flamengo e muita gente esperava que ele fosse contratado antes do Mundial para poder disputar o Mundial pelo Flamengo. Só que isso não vai acontecer. Só depois do Mundial. O Jorginho agora vai sair do Arsenal, já se despediu do clube e tudo mais. Só que o contrato dele acaba no dia 30 de junho, ou seja, durante o Mundial de Clubes. Então ele só poderia assinar um contrato com o Flamengo a partir do dia 1º de julho. E se o Flamengo quisesse contratar o Jorginho antes, o Flamengo teria que gastar 6 milhões de reais no jogador. Então, podendo ter o jogador de graça, o Flamengo vai esperar o contrato dele acabar para poder assinar com o Jorginho e não vai pagar esses 6 milhões, que eu acho até que não tem nada demais. Enfim, essas informações que eu falei saíram das redes sociais, pelo Vene Casagrande e tudo mais, mas agora eu vou dar minha opinião. Contratação excelente do Flamengo, o Jorginho é um jogador muito bom, jogava a Premier League esse ano, um jogador de alto nível que vai chegar no Flamengo. Então, assim, vai ser titular com certeza, na minha opinião. Com certeza. E acho que faz sentido o Flamengo esperar o contrato dele acabar. Acho que não faz sentido pagar 6 milhões de reais podendo ter o jogador de graça, mesmo que ele jogasse o Mundial. Não acho que faz sentido. Ah, não, doido! Que molecagem é essa, Malvadão? Que molecagem é essa, doido? Os caras dizendo que o Malvadão tinha dinheiro. Os caras dizendo que o Malvadão tinha liso, cara. Os caras já contrataram de novo, cara. Rapaz, o Malvadão é ganhado.
Malvadão quer ganhar tudo mesmo, cara. Malvadão quer ganhar tudo mesmo, meu irmão. Tu é lesa, Isso aí é inadmissível, meu irmão. Isso daí é inadmissível, doido. Eu fico pretinho de raiva, cara. Pensa no cara que fica pretinho de raiva, não tem condição não. Os caras dizem que o Malvadão tava liso. Os caras dizem que o Malvadão não tinha dinheiro. E o Malvadão pegou o Jorginho. O Malvadão disse que ninguém bate mais. Diz que ninguém bate mais. Se o Palmeirinho não bateu agora, diz que agora que o Palmeirinho não bate mesmo. Agora que ninguém ganha mesmo. Meu irmão, doido, maluco. Calma, cara de jamelão. Isso daí aí dá medicina. Também tá reforçando pro Mundial, tá certo? Jorginho aí, ó, a caminho do Brasil. O Flamengo comunicou a chegada de Jorginho ao Rio de Janeiro nessa sexta-feira para fazer uma reunião e acertar os últimos detalhes, troca de documento e tudo mais. Já chegou. Contrato. Jorginho, que também tá sem contrato, o Arsenal dispensou ele, tá voltando, tá vindo pro Brasil e vai jogar no Flamengo. Volante aí. Rapaz, isso é bom também. Jogou no Arsenal, jogou no Chelsea. Acho que ele foi campeão do mundo, campeão da Premier League com o Chelsea ao Sene lá. E Jorginho, novo atacante. Surgiu uma vez especulação, ele deu uma entrevista uma vez falando que ele era São Paulino. Ele tinha um desejo um dia de jogar no São Paulo e tudo mais. E nós, como os iludidos que somos, poderia imaginar que um dia Jorginho jogaria no São Paulo. Mas como a gente é quebrado, não tem dinheiro, o Jorginho vai jogar no Flamengo, que é lá que tem o dinheiro lá onde o Flamengo tem condições de pagar. É isso. É isso. Tô cansado de ser pobre, acabou. Quero que o São Paulo traga esses naipes de jogadores aí. Tirar jogador de Premier League, comprar mesmo. São Paulo já tirou o jogador de Premier League, já deve ter tirado já, mas tá aí. Jorginho também, a caminho do Brasil, novo reforço do Flamengo. Se tudo der certo, ele deve assinar um contrato sexta-feira pra jogar o Mundial. Parece que eu acho que ele já deve jogar até o Mundial aí, viu? Acho que é reforço pro Mundial, né não? Menos jogos difíceis nós tivemos agora e deixar esses jogos mais para trás, mais a gente pode se dedicar ao Campeonato Brasileiro e conseguir fazer um rodízio de jogadores melhores. Então, a minha opinião é essa. E por falar em reforços, vocês viram aí a notícia de que o Jorginho, porque tava um ponto de dúvida, porque o que acontece? O Jorginho já se despediu do Arsenal para vir assinar com o Flamengo. Só que oficialmente ali no papel, ele ainda não iria poder atuar pelo Flamengo, porque ele ainda tem o vínculo com o Arsenal. E detalhe, com o final desse vínculo, ele teria direito a receber quase 6 milhões de reais. Eita. Por questões ali de rescisão contratual por parte do Arsenal. Então esse é um direito que o jogador tinha. Só que se o jogador abrisse mão desse valor, o jogador poderia atuar em imediato pelo Flamengo, ou seja, já no Super Mundial de Clubes, só que também não ia receber essa quantia, porque o jogador estaria abrindo mão e estaria ele mesmo assinando a questão ali da sua rescisão contratual com o Arsenal, e não o contrário. Então seria o jogador aquele negócio, né? Se você chega e pede demissão para a empresa, você perde ali direitos de receber, valores de multa, férias, etc, etc. A mesma coisa acontece ali. Se ele esperasse, o Arsenal teria que pagar ele, remunerá-lo. Se ele não esperasse e ele mesmo escolhesse, estou rescindindo de vez mesmo no papel porque quero já assinar com o Flamengo e atuar sobre o Flamengo. Aí ele perderia esses valores de 6 milhões. E cara, ele abriu mão, tá? Ele abriu mão da quantia de 6 milhões de reais quase, para poder já assinar com o Flamengo e atuar no Super Mundial de Clubes pelo Flamengo. Eu acho que essa é uma sinalização, galera, muito importante que o jogador faz. Porque o jogador mostra que ele tá a fim de chegar pra jogar. De chegar pra somar. É verdade. É um jogador, cara, que foi muito querido por onde passou. É um dos ídolos aí, do futebol italiano. Então é um cara muito sério. É um cara muito sério. Então ele ter essa atitude, aí tem aquele pessoal, aqueles torcedores que falam assim, né? Ele não tá fazendo mais que obrigação dele. Galera, não é obrigação. Tá? Não é. Ele assinou o contrato com o Flamengo de 3 anos. O Flamengo estava ciente de todos os imbrólios contratuais. E mesmo assim o Flamengo quis fazer a negociação com ele. Então se ele optasse em manter o contrato para receber o dinheiro que ele tem direito, porque ele é um profissional, ele é um funcionário do clube, ele poderia fazer isso.
É verdade. Eu acho engraçado porque, assim, tem gente que fica assim, não fez mais do que obrigação dele. Só que esses que falam não abrem mão de 20 centavos, 50 centavos pra rachar a coca na hora do intervalo do serviço. Sabe? Então, não vamos ser hipócritas. Eu jamais abriria a mão de 6 milhões de reais. Vou ser muito sincero com você. Podia ser até com o Palmeiras. 6 milhões é 6 milhões. O cara é um profissional, galera, acima de tudo. O clube está ciente de tudo. Não foi uma coisa que ele deu a palavra dele pro Flamengo, estou dando a palavra que vou abrir mão de qualquer valor que venha pra assinar com vocês. Então tá, então assina aí. Não, o Flamengo sabia de tudo, então ele não tinha obrigação nenhuma. Então se ele está fazendo isso por uma escolha própria, cara, uma baita atitude positiva do Jorginho, hein? Uma sinalização de que o cara quer chegar pra fazer futebol. O cara não tá chegando pra brincar, o cara não tá chegando pra ir pra uma colônia de férias no Rio de Janeiro, o cara está chegando pra já começar a colaborar, pra incrementar o elenco, pra reforçar no Mundial e pra mostrar a cara. Porque o Mundial também vai servir pra isso, pra mostrar a cara. É isso aí, rapaziada, chegou até o final, mano, deixa o likezão, dá aquela moralzinha, não esquece de compartilhar, vai lá no Instagram, @j.as.underline, tá aqui nos comentários, segue lá que nossa conta voltou. Então dá aquela moralzinha agora. Reações dos rivais aqui. A contratação de Jorginho, hein? Tamo junto e bora que bora.